Bom dia a todos. Bom dia, mestre. Bom dia. Chegamos hoje ao nosso quinto encontro, depois de 4 semanas deliciosas. Eu acho que para muitos de vocês escrevem para a gente dizendo como este momento na quinta-feira de manhã é importante, como ilumina o dia. A gente está vivendo tempos muito difíceis. E aqui a gente tem esse momento para recordar o que é essencial e para saber também como nos cuidarmos com todas as orientações que o mestre está dando de saúde, de alimentação. E neste nosso último encontro o mestre vai continuar respondendo as perguntas que vocês fazem. São vocês que guiam muito do que ele vai estar falando no sentido do cuidado da saúde. E o que foi perguntado foi a respeito de alergias. Uma companheira do tal perguntou o que fazer em relação a alergias, porque ela tem alergia a medicamento, ao contato com roupas, ela espirra. Então, como tratar das alergias? A outra pergunta é como se faz a leitura do livro do Tao Te Ching. Eu acho que essa é uma pergunta de muitas pessoas. A gente lê sequencialmente, a gente vai pulando capítulo, lê em qualquer ordem. Então o mestre vai estar nos orientando como fazermos a nossa leitura. A outra pergunta se refere ao umbigo, à lubrificação do umbigo, o que o mestre teria a dizer sobre isso. E a última pergunta que foi feita é sobre a cerimônia de passagem da vida e morte no taoísmo, se tem algo semelhante ao livro tibetano dos mortos. E o mestre vai estar também falando sobre o Tao Te Ching, capítulo 11 e 12. Bom dia para todos. Muito feliz encontramos de novo. Então hoje tem bastante perguntas interessantes e também tem pergunta muito importante para a pessoa precisa conhecer, tá? Primeiro, vamos responder pergunta. Primeira pergunta é alergia. Alergia. Ele falou que então tem alergia de medicamento, roupa, não é algodão, espirra, etc. Então, alergia, né, tem muitos tipos, né, como a pessoa já conhece. Tem aquele picada de inseto, inchado, pólen, alimentações. De repente, então, começar a coceira. De repente, em algum lugar, então, saiu aquelas bolhas vermelhas coça. Às vezes, inchado. E para cima, espirro. Tudo isso chama alergia. Então, eu vou concentrar para você, deixa você ter uma ideia rápido. Primeiro, é por causa de genético, de família. Se tem seu pai, mãe, avô, bisavô, se tem alergia, ele já tem possibilidade para próprio de família, para filho, filha, netos. Tá? Segundo, é um sistema imunológico está desequilibrado. A gente sabe, por causa de nossa imunidade muito importante. Principalmente está ligado com nosso pele, está ligado com pele, poros e também ligado com nosso nariz. Porque alergia, ele tem abertura, sim. Só um minutinho, as pessoas não estavam ouvindo, estava sem som. Tá. Então se o senhor puder começar a falar desde o começo. Tá bom. Tá. Começa, né? Agora pode? Pode. Tá. Agora tem voz, né? Todo mundo tem que ouvir bem, né? Então, alergia, né? Ele tem muito tipo. Tem ligado com pele, espirro, ligado com medicamento, roupa não é algodão, picada de inseto, formiga, pólen, alimentações. E tem muito tipo. Mas a origem de alergia, né? Nós vamos falar para você concentrado, deixa você ter ideia. Número 1 é genético. Se seu pai, mãe, avô, bisavô, se tem alergia, aí aqueles filhos, netos,
tem muita possibilidade, altamente de percentagem. Você também pega alergia. Segundo, por causa imunológico, chama-se desequilibrado. Então, a gente sabe, nosso sistema de pele está ligado com o pulmão, ligado com o intestino grosso. Intestino grosso, ele quase tem 70% imunológico, está ligado com o seu intestino grosso. Depois, nós temos uma poluição ambiental. Agora você viu, ontem, eu estou descobrindo nosso chão, tudo tem aqueles flocos de aqueles pretos. Então, por causa do incêndio de florestal de norte, mas poluição muito, quando abre a janela, tudo cheio. Isso chama-se faz mal para o nosso pulmão. E pulmão, quando tem problema, aí facilmente então pega problema, alergia, rinite, intoxicada, até no sangue. Isso chama-se ambiental. Além de nosso norte da São Paulo, o mundo inteiro, Grécia, Turquia, muito incêndios. Está ligado com o fogo, de mundial. O mundo acontece problema, fogo, água, vento, terra, deslizamento, vulcão, ainda tem biológico, tem vírus. 5 aquela natureza, para tudo está comparecendo para desastre para o mundo ambiental. Ainda tem estresse emocional. A gente sabe, emocional muito importante para a nossa alergia. Por causa 5 órgãos está ligado com cada elemento de natureza, de nossa terra. Exemplo, raiva, ele gera para o fígado. Depois, para o coração nervoso, estressado. Depois, para a terra, para o pâncreas. Então, é muito pensamento exagerado, preocupada, terra. Depois, para a tristeza. Tristeza chama pulmão. Quando a pessoa tristeza, muito fácil pega problema de asma, bronquite. E depois, tem medo, susto, aí gera para rim, água. Esses 5 elementos também causam uma grande aquele chama problema prejudicando para a saúde. Ele pode causar alergia também. E outro, intoxicação de física. A pessoa sabe agora, todo mundo está vendo, quando é com esse calor, todo mundo entra na sala, você já precisa ar-condicionado. Entra carro, precisa ar-condicionado. Mas a gente tem que saber, tem que seguir a natureza. Quando quente, nosso corpo não gosta dessa toxina, aí joga toxina para fora da pele. Tem que suar. Mas se você criar uma ar-condicionado, eu falo que nossa tecnologia é muito avançada de humano. Tem ar-condicionado. Quando liga, que gostoso, friagem, frio, sente gostoso, fresco. Mas isso, você está vendo, ele fecha seu polo. Porque o polo está aberto. Igual como persiana. Persiana você está vendo. Luz está entrando, ar está saindo, ar está entrando. Nossos polos, igual como essa função de persiana, ele abre, ele fecha à noite. Quando quente, ele abre para suar. Quando frio, ele fecha. Mas na fora é muito quente de natureza, mas você está fechando com ar-condicionado, você está criando um ambiente fechado. Toxina, ele fecha lá dentro. Exemplo, fogo, ele vai ficar quente, vermelho. Coceira por causa intoxicada. Umidade está acumulando, chama-se inchado, pele fica inchado. Tudo chama intoxicação de física. Mas se você não deixa de sair, deixa de ficar lá dentro, claro, cada vez acumulando toxina, você vai ter alergia. Então, por causa disso, a pessoa tem que lembrar. Segundo, vamos ver alergia, como que tratamento para MDC, MDC, então, medicina chinesa que fala, Neijing está falando, se você, serenidade, sua mente está conservando para interno,
aquela energia perversas não conseguir prejudicar você. Neijing está falando bem claro. Alergia é um tipo de problema de saúde. Você seguindo a natureza, círculo de natureza, quando quente você sua, quando frio você fecha com roupa. Assim, energia perversas, ele sempre fica longe, sempre está na fora. Mantendo calmo, serenidade. É a primeira chave para você evitar alergia. Segundo, você tem que manter seu corpo, movimento e suar maneira de moderado. Porque nosso catarro chama um jeito para eliminar toxina. Mas sua urina é outro tipo. Evacuação significa tudo, cada um de nossa natureza de tal, ele gera para o nosso corpo. Parece um caminho para você eliminar essa toxina para fora. Não pode ficar acumulando dentro do corpo. Tá? Então, moderado, suar, até sua roupa, camiseta, fica levemente molhado. Aquele chama-se eliminar toxina. Você tem que fazer isso. Não pode falar que minha casa é muito bom, muito chique. Quando com calor liga ar-condicionado, controle, liga ar-condicionado. Você já aproveita esse fresquinho. Né? Você está contra a natureza. Ele quente, você tem que suar. Ele frio, você tem que fechar. Esse chama regular, equilíbrio. Aquela terceira, exposição adequada ao sol. A gente sabe, nossa imunidade tem muito importante ligado com o sol. Ele é sol, é yang. Yang é do céu, é igual como fogo. Esse fogo alimenta para nosso, chama-se imunidade. Por isso, ele fabrica vitamina D. Mas tem muita pessoa que fala que eu tomo vitamina D. Muito bom. Você não precisa tomar sol. Mas sol é melhor ainda. Vitamina D natural, muito melhor que vitamina D de sintético, laboratório. De químico, muito melhor. Natural, muito melhor. E outro, cuida de sua flora bacteriana intestinal e função de pulmão. A gente sabe, né? Porque pulmão, para o nosso corpo humano, muito misterioso. Mas cada órgão, ele é protegido de nossa costeira. Órgão é yin. Mas na fora de costeira é yang, é vísceras. Esse chama-se yin e yang. Tal grande segredo é mais importante, profundo, ligado com todos, ligado com medicina, na saúde, cultivo de saúde, longevidade. Segredo é Tai Chi. Tai Chi é Yin e Yang. Você está vendo a medicina chinesa? É uma medicina maravilhosa. Tudo eles está falando sobre Yin e Yang. Segredo de taoísta, cultura de chinês, é Yin e Yang. Você pode ver tudo ligado com Yin. Tudo. Você até descobrindo molécula, lá dentro ainda tem próton, tem elétron, ainda tem nêutron. Cada coisa ligada com Yin. Uma metal lá dentro também, mas elemento sempre Yin e Yang. Corpo humano, Yin. Então, por isso, pulmão ele é Yin, protegendo o órgão. Víscera, intestino grosso, ele está embaixo, Yang, víscera. Mas eles dois, na medicina, ele como está chama-se composto junto, Yin e Yang. Quando um fica doente, outro fica doente. A pessoa sabe, aquele Covid-19, mas não é só ataca pulmão. Se ele ataca sua garganta, chama Covid-19, ataca a garganta, você vai ficar muito dor. Mas quando ele pega aquela função de pulmão, é causa de pneumonia. Mas você vê, quando pneumonia de Covid-19, ele sempre ataca seu intestino. O intestino vai diarreia. Tem muita pessoa que fala que, por que Covid-19 tem febre alta, mas depois embaixo tem diarreia? Esse está ligado ao segredo de Yin e Yang de medicina tradicional chinesa. Tá? Isso aprovado.
essa medicina é muito avançada. Por isso, cuida seu intestino, para cuidar seu bacteriana dentro do intestino, é um segredo que aumenta sua imunidade para você contra essa alergia. Além de alergia, ainda aumenta sua imunidade. Quase 70% está ligado com ele. Outro, Pai Ba-Shu. Pai Ba-Shu está na segunda aula, né? Pessoal, eu não vou ocupar muito tempo aqui, mas pessoal se interessar, pode olhar, eu explico bem detalhado sobre Pai Ba-Shu. Pai Ba-Shu significa nós vamos bater, tem 8 portas. Essas 8 portas chamam deficientes, também chama-se mais fácil acumulando de nosso corpo, uma deficientes. Por isso, causa de estagnação de Qi, energia, e Xue, que ele pode causar problema. Mas agora eu vou revisão mais uma vez para você. Na primeira, vamos fazer uma revisão para você ter ideia, porque sobre cérebro, pulmão e intestino grosso. Vamos ver essa foto, tá? Então está ligado, você veja, pulmão está em cima. Veja esse mapa assim. Cérebro, ele é centro de informação para nosso corpo. Quando o pulmão está sofrendo, aí depois o intestino sempre sofrendo. Então tem muita pessoa que me fala, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Mas depois eu vou perguntar, você tem pressão de ventre ou não? Ele fala, como o senhor sabe? Eu falo que medicina chinesa que fala, quando a pessoa tem problema de rinite, sinusite ligado com o pulmão, tosse, aí sempre, às vezes, a pessoa tem algum problema, disfunção do intestino grosso. Está ligado com isso. Essa realmente é uma teoria, mas muito avançado, está ligado com Yin Yang. Claro, quando tem Yin e Yang, parece que computador é muito top, muito alto nível. Agora vamos olhar assim, revisão um pouquinho, para deixar a pessoa ter ideia. Eu já tenho esse de pontos para vocês saberem. Tá? Esse ponto aqui. A pessoa vê esse ponto, chama-se Chi-Zhe, batendo dobra de cotovelo. Chi-Zhe. Pulmão 5. Você pode eliminar energia perversas de pulmão e coração. Está vendo? Coração, pericárdio, tudo está no seu lado. Então você bate 36 vezes. Se você está querendo ficar mais silêncio para não atrapalhar a família, para silêncio, para não deixar outro barulho muito, você pode com suave, para aquele batimento com concha vazio, palma vazio. Aí faz assim, tá? Aí menos barulho. Se ainda querendo menos ainda, com dedos, com dedos. Dedos, bate 36 vezes. Esse ponto, ele pode eliminar energias perversas negativas, ativa a circulação de pulmão e coração e pericárdio. Outro, axilar. Tá? Axilar aqui tem um ponto, porque aquele na mapa você pode ver aquele desenho, foto de lado direito. Lá tem um ponto axilar, mas chama-se coração número 1. Mas esse ponto não é só para coração. Neijing fala, se você bate aqui, ele eliminar energias perversas de fígado. Então o pessoal pergunta, aqui é ponto coração 1, por que pode eliminar energia perversa de fígado, né? Porque fígado é mais de coração. Qualquer lugar, quando tem toxina, principalmente em cima do corpo, aqui tem muito linfa, mas a linfa ele passa para cá, joga toxina para axilar. Por isso, se um dia, se você fala que, eu realmente, parece que aqui tem um caroço, não precisa ter medo. Se você vai para procurar laboratório, aí ele vai ter um monte de exame para você. Isso chama-se de uma estagnação de energia de Qi. Às vezes tem um ponto, parece um caroçado, aquele na mama. Também você pode usar aqui
para tentar eliminar. Por causa da energia de estagnado, sempre aparece na mama, pescoço, ou cabeça, couro de cabeludo. Tem muita pessoa que usa muito químico no couro de cabeludo. Então, essa toxina de química, ele vai absorver, depois passa para a linfa, desce pescoço e joga para dois lados de axilar. Fígado, ele vai eliminar. Esse chama-se eliminar energias perversas do fígado. E também, claro, ele tem pontos de coração 1. Ele eliminar nervoso e a fogo de coração também. Tá? Então, outro aquele ponto, dois lados de virilha. O pessoal vê aquele lado esquerdo. Lá tem ponto importante, estômago 30, Qi Chong Xue. Outro chama-se PB10, Chong Men Xue. Está ligado com estômago e baixo pâncreas. Quando a pessoa acumula muita toxina do estômago e baixo pâncreas, vai ter problema de azia, e mal-estar de digestão. E às vezes falta de apetite, refluxo. Esses pontos, então, eliminar energia perversas de baixo pâncreas, mas junto com energia de estômago já. Aí você bate ou faz massagear, que é difícil bate, né? Mas você pode com dedos ou massagear ele para a virilha, para passar com virilha, com palma, passar aqui, ou levemente bater essa região 36 vezes, tá? E mais um ponto, a gente da outra aula eu falo para você, ele eliminar energias perversas de rins e bexiga. Mas Neijing fala que eliminar energia de rins. Mas o ponto, ele é bexiga 40, Wei Zhong Xue. Wei Zhong Xue. Porque Wei Zhong Xue, até para baixo, então tudo é pontos para tratar, se você é de nosso alunos de Semitrack, você sabe, o professor já ensina para você. Aquele Wei Zhong Xue tratar todos os problemas de coluna, dor de coluna. Mas embaixo tem vários pontos. Ele dividindo o céu, cervical, tórax, homem, lombar e terra. Então, a partir de bexiga 40 até embaixo, vários pontos. Ele trata cervical, tórax e lombar. Chama-se tratamento para céu, cervical, homem, tórax, lombar e terra. Esse ponto, você quando bate, eliminar energia perversa e também está cuidando seu coluna inteiro. Então, depois você bate 36 vezes, depois quando termina, você pode segurar o umbigo. Chama retorno ao raiz. Retorno à raiz volta para a serenidade. Volta à serenidade chama retorno ao raiz. Então, faz um pouco concentrado no umbigo. Depois você vai sentir. Está sentindo, aqui eu estou sentindo um pouquinho de latejando, esquentando. Parece alguma coisa está movimentando. Virilha também está quente. Parece que tem onda, está mexendo. Atrás de joelho, bexiga 40. Então está mexendo, latejando. Esse é bom sinal. Por causa você está abrindo articulações. Está abrindo seu Qi e Xue. Está funcionando para eliminar estagnação de energias perversas. Isso significa para eliminar toxina para fora do corpo mais rápido. Assim você pode melhorar bastante de sua alergia. E fora disso, ainda tem outros. Claro, então a alergia não é assim só para isso, você está para curar tudo. Ainda tem muito tratamento natural. Exemplo, acupuntura. Exemplo para alergia, IG11, IG4, PP10, Sanyin-jiao PP6, fígado 2, fígado 3, rim 3. Tudo é pontos para eliminar toxina. Você pode procurar uma especialista de acupuntura. E também outro,
Se a pessoa sentindo pé fica frio, ele não tem habilidade para circular a energia, a gente tem que fazer chama tratamento de calta-pé. Então você pode preparar artemisia, guizi, aquele galho de canela, e também prepara um pouquinho de flor vermelha. Aí ferver com chá, uma chá de grande quantidade. Aí colocar a perna, fica lá dentro. Até melhor altura, mais alto um pouquinho. Se mais alto, não assim só para o pé, mais alto em cima de aquele tornozelo, até mais uns 4 de chun. Então assim você dá para cobrir PP6. Assim é feito muito melhor. Por causa desse chá, esse calta-pé, ele tem efeito, parece, especialmente quando você utiliza aquele artemisia. Artemisia, outra aula eu falei para vocês, ele pode abrir 12 meridianos. 12 meridianos. Efeito de calor, quando faz mancha, ele mais uns 52 graus. Ele tem efeito, parece que infravermelha. Ele tem esquenta sua circulação. Aí logo depois da calda-pé, você vai sentindo para o corpo está querendo transpirar. Suar normal, suar muito suave. Isso significa está eliminando toxina. Assim, toxina de corpo saindo, umidade saindo, aquele fogo saindo. É claro, coceira vai naturalmente vai ficar melhor. Espirro vai melhor. Mas quando você está querendo tirar espirro, claro, você ainda tem outra arma, chama fitoterapia. Fitoterapia também pode tratar. Mas claro, cada um diferente. Exemplo, você tem um corpo, tem que através do diagnóstico. Aí depois identificar que tipo de seu corpo. Aí usa fitoterapia adequada para você, tá? E quando chega alergia muito avançado, claro, a gente não pode falar que você só para usar esse natural. Ainda você precisa consultar um médico, até vista médico, especialidade, para pensar como que tratar, melhorar. Tá? Outra pergunta. Pergunta sobre Tao Te Ching. Muito boa pergunta. Fala que a gente está lendo esse Tao Te Ching, mas como que faz melhor? Pode leitura de primeiro até seguindo de cada capítulo, ou tem outros métodos? Porque está querendo perguntar, eu que sugiro para a pessoa. Bom, porque Tao Te Ching, como a pessoa sabe, é um dos 3 tesouros de leitura para todos taoístas. Primeiro, Imperador Amarelo, I Ching e Tao Te Ching. Esse chama 3 tesouros de leitura para todos os taoístas. Medicina chinesa, claro, você tem que estudar Neijing. E para quem está querendo saber aquela energia, astrologia, aquele chama-se de vida do universo, vida de nosso planeta, vida de nosso humano, tudo tem que estudar esse I Ching. Lá dentro tem um segredo. I Ching, lá dentro, na verdade, eu falei para você claramente, segredo maior de I Ching está falando Tai Chi. E Tai Chi está falando Yin e Yang. Esse Yin e Yang é chave para resolver, tirar dúvidas de todos os cientistas. Por isso, I Ching. E agora, está perguntando Tao Te Ching. Tao Te Ching, ele está querendo uma chave para elevar nosso, chamamos, nível de dimensão de espiritual. Ele pode ajudar a gente a chegar em outra dimensão. Ele é um tesouro, é mais top de sabedoria. Então tem muito pessoas, cientistas, até tem filósofo de outro país. Até tem um que fala, se eu queimar todos os livros, mas o único você pode deixar um livro, qual livro você pode deixar? Não queimar ele.
Então ele fala que é Tao Te Ching. Essa é de uma filosofia ocidental que fala. Né? Então, esse livro, se ele pode utilizar para descobrir o segredo do universo, planeta, entre todos os seres vidas humanos, pode cultivar saúde e longevidade, pode harmonia com família, com amigos, colegas, viver com harmonia, e pode ajudar a governar o país, até militar. Mas Lao Tzu, quando fala militar, muito capítulo, exemplo 30, 31, 46, 57, 68, todo capítulo está falando militar. Mas você vai perguntar, Lao Tzu por que fala militar? Mas veja bem, Lao Tzu fala que militar, armas, guerras é a pior coisa. Desgraças, vai causar desgraça. Tá? Realmente ele querendo paz desse mundo. Tá? Então está falando disso. Por isso, todos governantes, todos militantes têm que ler Tao Te Ching. E depois promover uma paz para esse mundo. Esse é Lao Tzu Tao Te Ching. 81 capítulo, ele significa 9 vezes 9. Ele não escreve 82, por quê? Porque você sabe, 9 é limite de Tao. Então, tem nosso companheiro de Tao está perguntando como que lê, né? Então eu sugeri para você. Primeiro, você tem que ler tudo. Tem que estudar tudo. Igual como você vê uma casa, um apartamento, vê um carro novo, tudo coisa, você tem que saber tudo, não é? Você não pode falar, antes eu comprar uma casa, eu escolhi uma casa, eu já tenho que, não precisa ver, eu vou comprar. Não. Livro também. Esse livro, você tem que ler tudo. Antes que você decidir, vai ler, vai seguir, precisa ler tudo. Essa é a primeira coisa. 81 capítulos, melhor você ler tudo. Depois, tem que pesquisar. Tem que perguntar. Auto-pergunta. Auto-pergunta, ou você me pergunta, ou pergunta de seu orientador. Fala que, por que assim? Melhor pergunta próprio, porque você lê, né? Você tem que perguntar, por que esse livro está falando disso? Depois, você tem que análise. Pensando, análise. Esse capítulo, será que pode ajudar eu a fazer alguma coisa? Então, quando encontrar uma dificuldade, será que algum capítulo pode me tirar esse nó, tirar essa dúvida, me ajuda? Você pode sinceramente falar que onde está a minha chave de resolver dificuldade, de minhas dificuldades? E isso chama-se análise. Depois, você vai procurar. Às vezes, de repente, de manhã, você quando acorda, agora eu lembrei, lá dentro de Tao Te Ching está falando isso. Aí depois você vai procurar isso, análise, relembrar e revisão. Depois, último, através desse capítulo, você autorrealização de Tao e virtudes de Te. Assim, você vai tirar essas dificuldades e resolver dificuldades, enfrentar, resolver, depois guardar. Esse significa de minha sugestão para você. Então, Tao Te Ching é assim. Mas a pessoa vai falar, senhor, que pode dar um exemplo. Dá um exemplo? Sim, dá um exemplo para você. Tá? Então, veja bem. No período de Zhangguo Shidai, chama-se período de Estado combatentes, mais ou menos 476 anos de antes de Cristo, 476 antes de Cristo, até 221 antes de Cristo. Esse é um período de estados combatentes. Naquela época, muito guerra na China, muito guerra. Mas aquela guerra sempre tem aquele etnia, país do norte está atacando, invadindo aquela área de estados da China norte. Aquela época, tinha uma
pessoa, nome dele, chama Sai Wong, um velho. Ele fica na fronteira, por isso chama Sai Wong, fronteira. Mas ele gosta muito de criar cavalo. Porque essa área, o pessoal ainda lembra, a gente foi em 2015, foi para a Mongólia. A gente, ônibus, quando passar aquele campo imenso, ainda vê muito cavalo selvagem, está galopando na campos. Aquele tudo cavalo de selvagem, não pertence a ninguém. Lá tem melhor de cavalo do mundo. Tem melhor cavalo do mundo. Tá? Aquela época, esse Sai Wong, ele gosta de criar cavalos. Porque todo militar precisa montar cavalo. Tá? Então ele criar. Mas um dia, ele conta cavalo, perdeu um cavalo. Perdeu. Sumiu. Aí vizinhos falaram que, infelizmente, Sai Wong, você perdeu um cavalo. Muito desgraça. Mas Sai Wong, como que responder? Ele realmente sorria. Ele fala que desgraça, às vezes, é felicidade. Aí depois ele não liga. Mas alguns dias depois, aquele cavalo que perdeu, né, voltou. Aí leva vários cavalos, mas de fronteira, de campo, né, porque lá tem muitos cavalos. Ele levou alguns cavalos, voltou para casa. Aí todo mundo fala, Sai Wong, você muito felicidade, muita sorte. Aquele cavalo voltou, ainda leva mais cavalos para você. Essa é uma felicidade. Mas Sai Wong ainda sorria. Fala que felicidade, às vezes, encontra escondendo azar. Fala assim, né? Depois, ele tem filho. Filho gosta muito de montar. Quando vê, papai, então chegou muito cavalos novos, mas bonito. Eles vão querer montar. Mas aquele cavalo, quando galopando, ele caiu. O filho caiu, caiu de cavalo. Aí depois quebrou perna. Quebrou perna. Aí quando quebrou a perna, todo mundo fala que você é muito desgraça. Então, infelizmente, muito desgraça. Aí Sai Wong ainda, maneira muito suave. Ele fala que desgraça, às vezes, fica encontra felicidade. Todo mundo fica assim, você realmente, que é isso? Cabeça meio estranho, né? Aí depois aconteceu guerra durante aquele país, estados combatentes. Aí todo o país convocando homem, aquela idade, serve para militar. Aí também convoca todos os seus vizinhos. Se você tem filho, tem que convocar para militar. Mas o filho dele, por causa é deficiente, quebrou perna. Então esse filho não quer ele militar. Aí depois o filho dele escapou. Aquela época de combatente, de país de combatente, a pessoa sabe, 10 soldados, morrem 9 soldados. Morreu quase tudo. É muito aquele violenta de guerra durante aquela época. Por isso chama-se período de estados combatentes. Essa história está escrito nos livros de uma Huainanzi, de uma lição de mundo de humano, um capítulo escrito lá dentro de uma lição de mundo humano, a Huainanzi. Huainanzi também é um livro que todo taoísta tem que ler. Tá? Lá dentro tem essa história. Tá? Então, na Lao Tzu, Tao Te Ching, esse capítulo, a pessoa sabe, capítulo lá dentro, já tem esse capítulo, 58 capítulos. Se você sabe esse capítulo, aí você já vai igual como esse senhor de Sai Wong. Ele fala que está assim, Lao Tzu diz, desgraça, que se encontra a felicidade. E a felicidade que se esconde desgraça. Está falando assim. Isso significa que esse mundo não é absoluto. Tem yang, tem yin. Tem um lado, parece que é bom, outro lado é desgraça. E quando desgraça, não é absoluto de desgraça. Outro lado é sorte. Tá? Então tem muita pessoa vê, então a pessoa perdeu aquele avião. Que desgraça, perdeu, tem que muito trabalho. Tem que corrigir aqueles datas.
tem que trocar aquele ticket. Mas tem alguns, realmente é muito sorte, por causa de perder o avião, mas aquele avião caiu ou explodiu. Tem muito caso assim. Tá? Por isso, quando a gente encontrar uma coisa desgraça, você não fica triste. Porque de maneira de tal, ele fala, lá dentro tem desgraça, mas encontra a felicidade. Talvez é um ensinamento para você. Tá? Então, uma coisa de trânsito, você tem que pensar, realmente é muita desgraça. Não, é talvez sorte. Talvez você escapou um assalto na frente. Às vezes, você pode perder aquele chama-se de fugiu batimento de carro. Pode pensar outro lado. Você é assim, você não fica triste, não fica ansioso, não fica nervoso. Assim, tudo maneira com paz. Essa é minha sugestão para você. Então, revisão. Melhor eu sugiro você ler todos, 81 capítulos. Aí depois pergunta, esse capítulo está falando o quê? Aquela essência, o que Lao Tzu está falando para nós. Depois, revisão pensando, pesquisando, pensando, auto-pensando. Essa revisão é muito importante. Se você só lê todo dia lê, fala que eu estou lendo o Tao Te Ching, mas se você não pensando, não autorizando, então ele é igual com uma coisa, parece que simples, livro, parece que você lê e depois deixa aí. Porque eu não entendo. Você tem que entender. Tá? Tem que entender. E ontem nosso companheiro de Tao chegou na clínica, ele fala para mim, porque ele está participando dessa aula, ele fala que agora eu entendo Tao Te Ching. Antes eu comprar livro, falei, muito bom esse livro, mas quando eu leio, mas não entende. Mas ele até me pergunta, senhor que escreve toda essa frase, porque realmente livros às vezes eu não entendo, mas agora o senhor que explicou, eu entendo. Tá? Agora, não precisa agradecer, porque nosso grupo ainda tem muita pessoa que me ajuda. Né? Então, principalmente essa leitura, essa frase de Tao Te Ching, Dr. Liu, meu filho, que me ajudou muito. Ele pode deixar a gente comunicar com minha ideia, ele interpretar até tudo ocidentais brasileiros, dá para compreender mais fácil. Tá? Assim, depois você vai autorrealização. Depois, quando você lê tudo, mas pensando, analisando, qual aquele capítulo, essência, Lao Tzu daquele dica, ok, eu nota. Depois, eu autorização para minha vida, minha família, harmonia com colegas e para compartilhar com outros. Cuida da nossa saúde, cuida da longevidade. Depois, então dá para promover muito paz. Uma pessoa, quando fica com paz, ele vibra muito. Tá? Esse mundo está precisando paz. Outra pergunta muito interessante, porque está a pessoa perguntando sobre aquele umbigo. Umbigo. Ele fala que como que lubrificar o umbigo? E pode usar óleo de azeite, óleo de coco, óleo de resino. Então, deixa eu falar para você. Porque nosso corpo humano tem um orifício, parece uma marca, é muito misterioso, muito segredo. Quando você toca ele no central, você vai sentindo muito feliz, muito feliz. Até ele, às vezes, sentindo, mexe um pouquinho ele, parece que está sentindo pela coluna, até no cérebro, uma alegre. Tá? Esse ponto chama-se Ji Zhong Xue, umbigo, é VC8, umbigo. Mas ele, na verdade, é uma ruína de espírito, Shen Xue. Por que chama-se ruína de espírito? Porque cada embrião, como a gente está falando, né? Dentro do embrião, na verdade, é um encontro yin yang de pai. Ainda tem terceira, o espírito. O espírito entrou. Por isso chama ruína de espírito. Ele morando lá dentro. Mas esse embrião, ele precisa, através de placenta, comunicar com a mãe.
Mamãe dá oxigênio, dá aqueles nutrientes, mas também tira aquela sujeira. Assim troca esse yin e yang. Tá? Troca essa comunicação de yin yang com esse neném lá dentro de placenta. Então, quando nascer, ele sai, depois, então ele tem cordão, aquele umbilical. Aí, quando cortar, ele murcha. Depois murcha, ele fica com uma cicatriz, ele se chama umbigo. Mas a gente, quando está crescendo, a gente sempre vai ver, porque lá dentro do umbigo, então, cada um tem uma forma diferente. Ele vai acumulando com aquele, chama-se, de nossas células de metabolismo. Então, de pele, sujeira, às vezes você tem aquela gordura, vai formando uma sujeira lá dentro. Essa sujeira atrapalha respiração e absorção de umbigo. O umbigo, muito interessante, ele absorve, ele também emite. Quando isso, a gente precisa limpar ele. Mas limpar, na verdade, né, quando muito suave, sujeira não é muito forte. Só limpar com água, com sabonete, quando toma banho, você lavadinha, já pronto. Mas se tem alguma coisa sujeira, às vezes tem pessoa, vida inteira nunca limpar. Às vezes ele fica formando uma sujeira preto. Se devagarzinho, ele vai formando uma chama pedra dentro de umbigo sujeira. Tá? Então todo mundo, hoje mesmo, então antes de tomar banho, você já olha a tinha de umbigo. Lá dentro, no fundo, ele não fica lá fora, sempre no fundo, acumulando no fundo. Se você tem uma coisa, parece que é sujeira, preto, você não pode tirar ele com unha. Porque dentro do umbigo, o único lugar que não pode fazer agulha, acupuntura, né, a pessoa sabe, é o umbigo, não pode colocar agulha, por causa ele tem pele muito fina, membrana. Ele, se você fura, às vezes pega infeccionar. Unha também. Se você colocar, tira, às vezes pega infeccionar, depois inchado, vermelhão. Né? Então você tem que preparar material. Como o nosso companheiro fala, companheiro tal fala, prepare óleo, algodão, cotonete ou gaze. Mas esse óleo, ele está perguntando, qual óleo? Ele falou que azeite, óleo de coco ou ricino. Então, veja bem, aquele óleo de ricino, melhor não usar. Porque óleo de ricino, ele tem levemente tóxico, ele é laxante. Como eu falei, você pode usar, então eu uso aquele óleo de bebê. Óleo de bebê compra naquele de supermercado, ou algumas lojas que vendem coisas para bebê, neném, criança, então lá tem para vender. Então óleo de bebê é muito mais simples, muito prática. Mas óleo de azeite, claro, mais natural, mais indicado. Óleo de coco também. Mas óleo de coco também tem um tipo de aquele chama-se de sólido. Mas óleo de azeite e óleo de bebê mais fácil. Tá? E óleo de ricino não usa, por causa ele é laxante. A gente sabe, nosso umbigo, ele absorve. Interessante, porque é misterioso. Quando eu, na aula de primeira aula ou segunda aula, primeira aula eu falei, a gente quando tira aquela energia negativa, quando você vai para o cemitério, vai para lugar de mansão, aquele assombrado, ou lugar assim, deixa você sentir frita, sentindo arrepia, isso tudo chama energia negativa. Agora ainda é mês de fantasma, a pessoa tem que lembrar. Tá? Então você tem que colocar uma coisa, mistura com artemisia, anis e aquele óleo de dragão seco. Aí mistura, coloca no umbigo. Para quê? Para absorver esse yang qi. Eu falei para você, aquele artemisia tem energia muito misteriosa. Ele pode circular 12 meridianos, afasta a energia perversa e negativa de fantasma. Anis também. Guiyuan, óleo de dragão seco também. Tudo é yang. Afasta a energia fantasma e energia negativa. Mas o umbigo, ele absorve. Se você passa
aquele óleo de ricino lá dentro do umbigo, aí o umbigo absorve, aí depois a sua barriga vai sentindo mal-estar. Às vezes vai ter um pouquinho de cólica, às vezes tem um pouquinho de diarreia, tá? Isso significa, não é todo mundo, mas tem pessoa que vai sentir isso. Por isso, óleo ricino, eu não sugiro para você usar, tá? Então, usa outros óleos mais natural possível, tá? Aí depois, antes de banho, você coloca lá dentro de óleo, mais uns 15 a 20 minutos. Aí depois, esse óleo, ele vai amolecer, suaviza essa sujeira. Às vezes, pedras de umbigo, ele vai dissolver. Mas dissolver não significa tirar tudo, mas ele fica mole, aí flutuando para fora. Aí quando para fora, você pode tirar facilmente com algodão, ou cotonete, ou gaze. Aí tira ele. Aí depois toma banho facilmente. Isso significa você pode utilizar esse jeito para limpar o umbigo. E o umbigo absorve, tem outra coisa. Eu falei nas aulas de quarta-feira de manhã, quando tem presencial, né? Eu falo que se você tem uma teste para você estar sentindo falta de iodo ou não, taoísta ele tem esse jeito também, porque então você pode usar um pouquinho de uma substância de iodo, como tintura de iodo, para teste. Será que o seu corpo está precisando de iodo ou não precisa de iodo? Aí colocar um pouquinho de iodo em volta do umbigo, não é dentro do umbigo, em volta do umbigo. Mais ou menos 2 dedos, 1,5. Então 2 dedos você pode assim passar um pouquinho de iodo, aí deixa ele seca e depois você não pode assim com roupa, pode tirar a roupa, levanta a roupa para não deixar aquele limpar esse local, né? Senão vai tirar esse iodo. Aí dentro de meia hora até 1 hora, se esse iodo, aquele amarelo, fica bem rápido, sumir, ou bem clarinho, significa que o corpo está precisando de iodo, ele absorve. Em volta do umbigo tem essa habilidade muito misteriosa. Mas se meia hora até 1 hora, ele ainda continua marrom, o corpo não precisa de iodo, então deixa ficar. Assim, o pessoal já entende. Você pode autoteste se o seu corpo precisa de iodo ou não precisa de iodo, tá? Esse é de falar para a pessoa. Outra pergunta muito grande, pergunta fala que, então se fala sobre livro de tibetano dos mortes, né? E terá alguma coisa similar de aquele taoísta, isso significa assunto muito grande, mas importantíssimo. Tá? Mas uma aula de hoje, eu não posso falar todos para você, né? Porque senão você vai ficando uma aula inteira, nem fala mais Tao Te Ching. Mas eu vou falar concentrado, deixa você saber. Porque cultura de taoísta no oriental, por exemplo, 5.000 anos até agora, nós temos séries de cerimônia de taoísmo. Tá? Mas para brasileiro, você tem aquele costume de brasileiro atual. Por isso, não é assim muito assim, tudo igual. Mas você tem que depende de essa cultura de aqui, costume de Brasil, e para aquela referência de aquele oriental de taoísmo, para ver o que você pode fazer. Isso é importante. Eu falo para a pessoa, quando nossa família é importante, como pai, mãe, avô, quando faleceu, passagem, quando faz passado, mas não pode assim, só deixar outra pessoa fazer para você, tá? Mas, por exemplo, você tem que ligar para a prefeitura, então funeral, esse sim, esse tem que fazer isso, tá? Mas no taoísmo, ele tem sua cerimônia importante. Exemplo, primeiro, diferente, porque tibetano, ele está falando, quando a pessoa morre, ele tem que passar um período, esse chama-se, termina uma vida de atual, mas o espírito dele nunca morre. Essa é a primeira coisa a pessoa tem que saber. Mas no meio, esse período, mais ou menos 49 dias, ele chama-se Zhong Yin Shen.
Zhong Yinsen, ele tem nome, chama parto. Parto. Mas é interessante, né? Porque para nascer uma neném, em português também chama parto, né? Também nascer. Né? Mas esse Zhong Yinsen, até na próxima reencarnações, né? Então, esse 3 períodos, a pessoa morre, até Zhong Yinsen parto, até reencarnação, esse período total mais ou menos dura 49 dias. Depende do espírito. Né? Mas a pessoa tem que lembrar, lá dentro desse livro está falando, primeira coisa, a gente não precisa muito susto, não precisa muito medo, porque a gente, felizmente, o espírito nunca morre. Essa é a primeira coisa que tem que lembrar. Taoísmo, mesma coisa, está falando a mesma coisa. Isso, né, esse espírito nosso, felizmente, nunca morre. Só transmigração para a próxima reencarnação. Mas você tem que cuidar, tá? Porque transmigração, você vai ouvir muito barulho, ver muito luz, ver muitas imagens, tá? Mas você não deve medo. Até tem uma autoconsciência antes de morrer, tem que treinar, tá? Tem que treinar, tem que saber onde você vai, tem que cultivar virtudes para realizar ação boa. Isso significa precisa igual como o taoísmo falando. Mas esse período, esse livro, escrito muito detalhes. Mas a pessoa tem que saber uma coisa. Esse chama-se de tibetano, cultura tibetana, quando mais ou menos 641, aquele princesa de Tang dinastia, Wencheng Gongzhu, ele quando casou com um rei de tibetano, ele mora naquele Tibete, mas leva muita cultura, muito objeto e muito taoísmo da Tang dinastia de China. Aí muda para, casou com aquele rei, mas mudou para Tibete. Ele morreu no final na Tibete. Tá? Então, essa mistura de aquele cultura com taoísmo, com tibetano, eles realmente muita coisa muito parecido, muito semelhante. Tá? Mas agora eu vou falar para vocês sobre taoísmo, como que é. Taoísmo tem muita coisa, então, mais detalhado. Né? Agora, exemplo. Primeiro, pessoa quando morrer, primeiro não é assim, um dia já enterrar, sepultar, ou cremar. Não é. Ele precisa 3 dias, fica no salão de sala principal de estar. Aí deixa lá, 3 dias. 3 dias para o quê? Filhos, família tem que guardar ele. No lado de pé, precisa colocar uma lâmpada. Para o quê? Para orientar essa luz. Por causa, espírito quando morre, não é assim como sumiu. Ele só sai. Mas ele sai com perdida. Então, família guardando com uma lâmpada, significa isso. 3 dias tem que ir esperando. Por que 3 dias? Porque às vezes a pessoa quando passar para outra dimensão, aí outro lado, aquele Deus fala que não chega a hora, vai embora, volta para sua casa, volta ao seu mundo, você não chega a hora, aí ele volta. Isso significa muito, pessoa quando morre, ele levanta depois alguma hora. Por isso, morre ou não morre, não é só o coração que fala. Cérebro, consciência, espírito fala. Por isso tem muita pessoa, infelizmente, né? Eu ouvi pessoa que fala, antigamente, pessoa fala que quando abre a caixão depois de 10 anos, pegando aquele osso, mas viu aquele caixão em cima, ainda tem muito rasgado de unha. Isso é muito triste. Tá? Por causa do quê? Aquela pessoa acordou, mas escondendo lá dentro, enterrado. Mas depois não morreu por causa de primeiro, morreu segunda vez morrer. É muito triste, mas medo, susto. Acho que vai virar um espírito, fica muito raiva, muito assustado e medo, muito triste. Isso significa, taoísta tem sua razão. 3 dias tem que ir esguardando. Mas ocidental, a gente aqui não pode, né? Porque eu estou vendo lei, 1 dia tem que enterrar.
ou cremar, não é? Assim. Segundo, 49 dias chama-se período de Zhongyinsen Bardo. Esse bardo chama-se espírito, ele está olhando, passeando, e depois ele vai escolher um destino para reencarnar. Mas esse primeiro 7, segundo 7, até 7 vezes 7, cada 7 dias tem que fazer uma cerimônia. Ocidental, ele chama missa. Missa. Taoísta, ele chama 头七、2期、3期, até final, 尾期, final, 7. Taoísta, ele tem esse nome. Especialmente de primeiros 7 dias, a partir do primeiro dia de morte, você conta 7 dias. Aquele dia de noite, você precisa preparar uma placa escrita de nome dessa pessoa, de papai, mamãe ou avô, e, se precisa, colocar uma foto. Tá? Dois lados tem incensário e vela. Agora, o pessoal, quando não quer usar vela, usa lâmpada. Também pode. Lâmpada, aquela lanterna. Tá? Assim não tem perigo para pegar fogo, né? Claro. Tá? Pode. Luz. Chama luz, tá bom. Incenso, incensário. Então, você precisa, à noite, preparar tudo isso. Além disso, você tem que preparar, muito importante, água, pode água mineral. E outro, comidas, cereais, principal, tem que ter umas cereais. Esses cereais significa 5 tipos de cereais, se possível, junta 5 cereais. E outro, comida que essa pessoa passou, ele gostou. O que comida ele gosta. Então, prepara aquela noite. Muito importante. 7º dia. Tá? Se ele gosta de pizza, muito pizza. Uma pizza para ele. Se ele gosta muito gostou muito coisa, comida aqui especial, prepara aquela comida para ele. Deixa ele ficar contente, satisfeito. Senão ele volta com raiva. Fala que, minha família, por que não prepara jantar para mim? Porque esse período de espírito, ele é meio perdido. Ele é meio escuro, tá? Mas ele só queria saber coisa que ele interessa. Mas você tem que preparar isso. Aí lanterna, luz, incenso, tem nome e foto dele está lá. Tá? Assim. Às vezes, ele vai pedir alguma coisa, mas você tem que dormir cedo. Você não pode ficar lá, no 7º dia, não precisa ficar lá, não precisa. Você só prepara, já vai dormir cedo. Tá? E aquele 7º dia, então tem que você guardar, quando você, às vezes, não fica no local, guardar no seu dormitório. Às vezes ele vai pedir coisa. Se ele sentindo frio, porque o espírito não sente frio, né? Mas pardo, aquele espírito, no meio, chama Zhongyinsen, ele sente frio, às vezes, por causa ele ainda tem aquele consciência, igual como antes. Ele sente frio. Às vezes ele fala para o filho, neto, eu estou sentindo frio. Sentindo frio. E tem muitas pessoas, aquele espírito, se ele morreu lá dentro de água, afogado, até ele vai mostrar, ele sentindo muito tremendo de frio. Aí você tem que, dia seguinte, tem que preparar uma roupa dele, queima ele, queima a roupa, aí ele recebe. Tá? Porque a pessoa tem que saber, espírito, ele alimenta energia de material, não recebe objeto de material. Tá? Então, por isso, esse chama-se 7 dias, muito importante. Tá? E sinceridade, né? Mais importante. Eu falo para a pessoa, família de nosso pai e mãe, quando morre, ele, na verdade, ele não morreu. Mas se filhos, netos, se desliga isso, aí ele morreu. Como que explica isso? Papai e mamãe morreu, mas depois o filho não liga. Enterrou, pronto. Cremou, pronto. Mas se você faz isso, aí realmente ele morreu mesmo. Espírito, na verdade, ele liga com nossa consciência, nossa alma. Se você está pensando ele não morre. Ele na outra dimensão só.
A gente, na verdade, agora cientista chama-se paralelo, dimensão paralela. Não. Taoísta que chama-se, se você no coração tem ele nunca morre. Ele sempre fica no seu lado. Tá? Ele sabe, chama sinceridade. Não pode falar, eu autorizar uma outra pessoa, uma religiosa, aí depois acabou. Não, você tem que fazer. Sinceridade é a maior cerimônia. Não é só oferecer uma coisa. Sinceridade de nosso coração. Não, muito importante. Aí, tem uma coisa eu falei para na nossa aula de quarta-feira, 2 anos atrás agora já, presencial. Eu falo, tem paciente quando deitando na sala, ele fala para mim, senhor, quando você sai, eu vejo um senhor, então fica no meu lado. Eu pergunto, o que você está falando? Ele fala que tem outro senhor, você senhor fecha a porta, saiu, mas outro senhor aparece na minha frente. Fica atrás de aquele meu pé. Eu falo que, o que forma dele? Parece que é um senhor velho. Velho. É uma chinesa, parece que é oriental. É sorriso. Eu falo que você tem medo? Não, ele é muito simpático, muito simpático. Sorriso. Aí ele pergunta, ele fala que, senhor está fazendo o quê? Ele fala que está ajudando. Mas depois ele pega a minha pé, aí puxou muito coisas sujeiras. Aí depois eu sei. Aí depois eu não falo. Quando ele termina aquele de aplicação de acupuntura, eu mostro ele para no lado de aquele santuário. Santuário tem uma foto de Bailin, né? Eu falo que você vê essa foto, você conhece ele. Ele quando vê, muito assustado. Ele falou que para aquele senhor, parece que é oriental, parece esse senhor. Eu sei, porque não é só uma pessoa. Até meu filho também fala. Então o paciente dele também fala que, depois então você tem um senhor velho que está no seu lado, sorriso. Meu filho também, paciente do filho também fala. Então realmente, se você sinceridade, sempre está pensando essa pessoa que é passado, ele não morre. Mas se você desliga, na verdade ele morreu. Por isso nossa alma, sinceridade, é como que importante. Ele chama filial importante. Tá? Então, por causa disso, você tem que lembrar, primeiro 7 dias é muito importante. Às vezes ele passa mensagem para você. Ele fala para você onde ele foi. Então, cada 7 dias até 49 dias, você vai fazer isso. Tá? Assim, e esse chama oferece aquele fruta, comida, água. Ainda tem segundo, tem que comunicar. Você vai fala que papai, mamãe, avó, você tem que saber, você não está morto. Você realmente é espírito, nunca morre. Mas o Senhor tem que escolher para isso. Vai para aquele local puro, serenidade, e realmente não tem sofrimento de morte, não tem sofrimento de doença, chama-se paraíso. Tá? Então, de taoísmo, ele tem 5 paraísos. Tá? Não, 5. Então, de leste, oeste, sul, norte e central. Mas o ocidental, ele tem paraíso. Então, quer dizer, depende cada pessoa antes de viver, quando vivendo. Então, o que paraíso ele está pensando? Você pode, oração. Ele chama-se orienta, ele sai de escuridão e para uma luz, claridade de paraíso. Tá? Então, terceira, então você pergunta, taoísmo como que faz cerimônia? Então, taoísta, ele tem uma paraíso. Esse Deus foi tal que transformar para um Deus. Esse Deus chama-se Tai Yi Jiu Ku Tian Zun. Chama Deus de tira sofrimento. Tai significa extremo, superior extremo. Yi significa, na verdade, toma conta de yin yang. E Tai Yi é Yi. Mas deixa a pessoa não pensar, sou um. Não, e outra letra.
Yi é Yi. Tai Yi, Jiuku Tianzun. Esse Tao que transforma um Deus. Esse Deus é especialmente para salvar aquelas pessoas mortas. Então, ele está ajudando. A gente tem que oração para pedir esse Tao que transforma esse Deus, chama Tai Yi, Jiuku Tianzun, para tirar o sofrimento dessa pessoa, para ajudar ele a subir para um paraíso. Essa chama cerimônia mais concentrada para você. Senão, uma aula pode falar para você um dia. Até ele como que faz detalhado. Muito complicado. Até quando a pessoa morre, né? Homem se morreu, precisa filho. E aquele genro para limpar o corpo, lavar o corpo, limpar o corpo e trocar roupa. Antigamente, precisa com 7 roupas. Se tem genro, um genro colocar um cobertor. Se tem 7 genros, então tem que colocar 7 cobertores. Isso tudo a gente realmente no ocidental, então não está, parece que não precisa, por causa sinceridade mais importante. Senão você tem que trocar 7 roupas. 7 significa retorno, como a gente sabe. Mas não precisa. Se você tem um genro, tem que colocar uma cobertor. Mas com essa temperatura muito quente, com 2, 3 cobertores, é ruim para a pessoa prepare. Né? Então, alguma coisa simplificar. Tá? Agora vamos falar sobre Tao Te Ching, capítulo 11. 30 raios da roda convergem para vazio de centro, mas esse vazio é que dá utilidade para a carroça. Segundo, modelando argila, definimos a sua forma de vasilhame, mas esse é o vazio que dá a utilidade para o objeto. Construímos as casas, deixando espaços vazios para as portas e janelas, e pelo espaço vazio que a casa se torna habitável. Nós o beneficiamos pela sua existência, mas é pelo seu vazio que definimos a sua utilidade. Aqui lá dentro, Lao Tzu fala uma coisa muito importante. Um que chama-se vazio essencial, outro chama-se utilizamos e beneficiamos. A gente tem que entender o que está falando. Primeiro, ele dá 3 exemplos para a pessoa. Deixa você entender. Falou que, você tem que entender o que eu estou falando, né? Primeiro, aquele carroça, a pessoa viu o carroça, precisa ter uma roda, não é? Mas aquele roda antigo, na China, ele tem 30 raios suportando essa roda. Para o ocidental, às vezes tem 8, né? Mas depois a pessoa depende. Mas tudo raios, lá dentro tem um centro vazio. Esse centro vazio, ele coloca eixo. Aí depois roda de carroça, ele anda. Isso significa, roda de andando de carroça, ele é beneficiação para nós humanos. Mas utilização desse roda, carroça, ele utilizamos aquele vazio. Se não tem vazio, não anda. O pessoal viu aquele seu carro, veja, quando você conservar manutenção, para entrar naquela oficina, ele precisa tirar a roda. Tem um eixo, mas certeza a roda tem um centro de vazio. Aquele vazio é utilização. Aquele roda cheio é beneficiação. Mas aquele vazio cria aquele cheio. Cria beneficiação. Esse tem que Lao Tzu está falando. Segundo, você pode ver aquele vaso, tudo vasos, né? A pessoa pode ver aquelas fotos, dá para entender, né? Essas fotos, modelando uma argila, depois formando um vaso bonito. Aquele vaso pode ser muito tipo, diversas formas. Tem redondo, tem mais retangular, tem tigela, tem vaso para aquele plantar. Mas tudo argila, quando modelando, ele precisa manter um espaço essencial. Se não tem esse espaço essencial, esse vaso não beneficia nada. Mas é importante,
esse espaço essencial, ele pode transformar muita coisa, utilização, de aquela beneficiação. Você pode colocar planta, pode colocar palas, pode colocar aquelas coisas de objetos, pode colocar um monte de coisa que você quiser. Pode muito divertido, muito assim, tipo de aquele vários desses objetos. Mas utilização, aquele espaço. Outro, pessoal, é construção. Quando tem construção, precisa ter janela, tem porta. Se não tem janela nem porta, ninguém quer comprar essa casa. Porque está cheio, no concreto, é pedra. Né? Então, Lao Tzu está falando. Construir uma casa, na verdade, é beneficiar para você morar. Mas a utilização é através de espaço essencial. A gente, quando compra casa, antes você tem que ver espaço, será que é suficiente? Será que tem janela, aquele bate-sol, aquela claridade, que ventilar, aquele bom, né? Se você não gosta, às vezes só está lá dentro, fala, essa casa é muito escuridão. Essa casa não tem porta boa. Às vezes você já não quer comprar essa casa, não quer morar nessa casa. Por isso, essencial, aquele vazio essencial, ele gera existência. Entendeu, não? Esse Lao Tzu está querendo falar. Tá? Utilização é espaço essencial. Beneficiação é aquele que mistura com vazio, que enche coisa a gente não queria usar. Tá? Esse capítulo está falando há origem de não há. Espaço essencial cria aquele beneficiação e objetos. Então está falando uma coisa importantíssima. Quando o vazio essencial cria mais espiritual para o nosso corpo, tem que entender isso. E quando mais cheio, envelhece e destrói e morre. E transportar. A gente já estudou antes. Lao Tzu está querendo a gente ficar mais suave. Suave significa saúde e longevidade. Lao Tzu está ensinando para a gente, quando uma pessoa mais duro, cabeça duro, tudo é duro, igual como galho, quebra fácil, envelhece rápido. Por isso, lembra essa palavra importante para a nossa vida e harmonia com o outro. Sempre mantendo vazio, essencial, para encher coisas de seu conhecimento, de seu aquele amizade. Quando você fica mais vazio, a pessoa gosta mais perto de você. Quando você fica mais cheio, a pessoa longe de você, rejeita você. Isso é o importante. Tá? Quando você fica muito duro, a pessoa fica longe. Quando você fica mais suave, mais compaixão, simpático, a pessoa gosta de você. Isso é muito importante. Lao Tzu está falando disso. Tá? Capítulo 12. Homem é cegado pelas 5 cores. Homem ensurdecido pelas 5 notas. Homem tem seu paladar embodado pelos 5 sabores. Agora está falando aquele sentido, né? Lao Tzu está falando o quê? Não está falando que você não vê, não ouve, não experimenta. Você pode fazer tudo, mas isso está falando, não pode passar limite de centro. Centro significa o quê? Equilíbrio. Zhong. Aquele taiji, você viu aquele taiji? Tem zhong. Aquele centro chama-se eixo, espaço, vazio essencial. Zhong significa aquele centro espacial. A gente tem que sempre mantendo essa regra para realizar nossa vida dia a dia. Exemplo, quando se leitura, você não exagera, mantendo, tá bom, chega. Quando satisfeito, chega, não exagera. Então tem uma pessoa que fala, eu olho muito cansado, eu estou muito dor de olho. Então está fazendo vermelhão, o oculista fala que você realmente tem que pingar o colírio. Mas eu pergunto, você trabalha com computador? É assim, quantas horas? 8 horas. 8 horas de computador por dia. Então seu olho claro, então vai ficar muito cansado. Se continuar assim, secado. Continuar assim, não vê nada.
Isso significa homem cegado pelas 5 cores. Quando você vê muito cores, muito visão, olho, na verdade, é perdida. Mesmo você não cegado, mas às vezes você fica com confusão. Especialmente quando você vai para uma loja cheia de coisas. Você vê, esse para melhor, outro melhor. Aí depois você fala, o que eu escolho? Perdida. Tem mais coisas, você vai ficar mais perdida. Cor também, mesma coisa. Né? Pega coisas de cor importante. Então, quando você dirige no carro, sinal vermelho, esse tem que ver. Verde, anda. Mas mesmo você anda, ainda tem que ver, será que ainda tem pessoa que está passando? Hoje de manhã a gente passar aquele rua de Topázio, então tem uma moça caiu no chão, atropelado, né? Sangrou. Tem cuidado, porque realmente você tem que olhar, né? Tem que olhar, tem cuidado. E outro, se você ouve muito aquelas notas, essas notas é precisa. Exemplo, você ouvindo aquele passarinho de manhã tão bonito, não? Ouvir aquele movimento de mar, sobe e desce, aquele yin e yang, deixa a gente iluminar. Aquele brisa, gostoso. Tá? Aquele cheiro quando a gente vai subindo para campo, aquele cheiro de mato, muito gostoso. Aquele é natureza. Aquele barulho, voz, notas de barulho, é outro jeito, outra coisa. Ele é suave, é natural. Ele vai e vem, vem e vai. Deixa a gente sentindo aquele yin e yang está aparecendo na nossa mente, consciência. Relembrando tal. Muito bonito. Mas tem muito cores, muitas notas. Dom, 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 dom. Muito barulho. Aí você, na verdade, rápido você cansado. Ouvido cansado. Tá? Ouvido vai ficar em surdez. E depois paladar. Aí quando a gente vai para uma de restaurante, chama autoserve. Aquele. Você pode olhar muito sabor, paladares, então você queria pegar esse, pegar outro. Quando chega ao final, seu paladar já não sabe o que chama gostoso. Mesmo você come tudo, começa muito gostoso, mas depois seu paladar já está como adormecida. Tá? Então perde aquele graça. E outro, galopa, montaria a caça no campo, enlouquecido seu coração. Antigamente, então, monta cavalo, galopando, e caça, caça. Agora vamos ver a latinha de aqui, tem foto aí, né? A pessoa vê, antigo, de ocidental, caça, oriental, caça. Monta cavalo, isso chama-se vai enlouquecido. Hoje em dia, a mesma coisa, não é só cavalo. O pessoal está vendo aquela noite, quando faz aquela corrida de hash, né? Aquele, rápido, né? Assim. Então significa para o quê? Então para que disputa quem vai ficar mais rápido. Não. Isso significa, primeiro, vai fazer muito mal sua concentração. Não. Esse rápido até pode ficar mais perigoso para a sua segurança. Tá? Então por causa disso, Lao Tzu fala. Então isso que chega no final, às vezes, pode enlouquecer seu coração. Está falando isso. Especialmente quando a pessoa caça na floresta, pior ainda. Porque você mata uma vida. Essa vida, talvez ele é mãe. Tem filhote que está no ninho, está esperando. Você caça uma flecha, pássaro. Pássaro, você sabe, ele está saindo para buscar comida, depois pega a comida para seu filhotinho. Você assim mata na verdade você mata talvez um ninho de filhotes. Tá? Isso significa pior ainda. Tem muito karma, inúmeros karmas. Tá? Então, quando chega antes de morrer, todos esses karmas vai virar como um fogo, um filme, vai aparecer na sua frente. Porque eu tenho paciente, ele fala para mim, ele fala que não sei porquê, ele fica doente, né? Mas muito imagens e muito coisas. Imagens, parece que tem muito cabeças de animais, parece na sua frente. E vermelho, fundo de imagem, tudo vermelho, parece fogo. Eu falo para ele,
Antes, será que você matou muito animais? Ele fala, quando era jovem, né, ele flecha aquele passarinhos, e até come aquele coisa de animais. Então, chega no final, a pessoa está vendo, ele não vai esquecer. Todos os karmas, mas esses karmas significa que você criou, está guardando no arquivo de memória. Ele chama karma. Mas karma vai virar um efeito. Vai ficar muito problema para você. E bens difíceis, obter, tornar seu caminho de vida prejudicado. Então, quando uma coisa mais difícil, todo mundo querendo disputa. Mais difícil, mais valioso, artigo mais antigo, antiguidade, mais valor, todo mundo está disputando. Chega no final, vai prejudicar sua vida, caminho de vida, vai tirar sua tranquilo, tira sua segurança. E você vai guardar uma coisa, muito valor, todo mundo vai pensando. Esse chama-se vai atrapalhar seu caminho de sua vida prejudicada. Os sábios realizam pelo seu ventre, não pelos seus olhos. Isso significa, o sábio significa, é um homem verdadeiro, Zhenren. A gente chama-se homem verdadeiro, chama-se sábios. Ele entende tudo essas regras de Tao, tudo aquele regra de Taiji, tudo significação essencial de Lao Tzu. Então, ele chama-se Zhenren, de taoísta. Ele realmente prefere, então, pelo seu ventre. Como a gente está falando, ventre significa o quê? Nosso Dantian chakra. Concentrar na chakra significa nosso fogo vai unir com água. Taoísta chama-se fogo, mistura com água. Aí depois vai função de Tao. Yang e Yin vai misturar. Xin é luz de espírito. Min é vida essencial. Quando junto, já chama treinamento. Aquela alquimia, quando fogo e água quando junto. Não pelo olho. Porque seu olho, quando abre, você viu tudo. Aí depois distrai. Consome sua mente. Consome sua luz de vida. Depois, então, quando você viu tudo, a pessoa, quando chega à idade, o olho fica mais escuro. Porque o seu olho consome muito energia espírita. E esse Min está consumo muito, chamado essencial, perde essencial. Assim, claro, luz está fraco, essencial fraco, fogo fraco, água fraco. Como que você vai treinar? Depois o olho fica fraco, ouvido, audição tem com aquele aparelho. Depois osso vai ficar fraco, tem que implante, tem que prótese. Então esse tudo está ligado com esse consumo de sua vida. Lao Tzu fala que você tem que realizar pelo seu ventre e não pelo seu olho. Não é assim, só não olha nada, só olha necessário. Não necessário, melhor concentrar para dentro. Assim, tem muita informação hoje, mas aquele não importante, você nem lê, senão você deixa você ficar enlouquece, tá? Deixa você seco, deixa você surdo. Por isso, rejeita aquele e toma este. A pessoa fala aqui, aquele o quê? Este o quê? Então, importante, aquele vazio essencial. Importante esse aqui. Então, toma este. Rejeita aquele. Aquele chama-se exagerada de visão, exagerada de audição, exagerada de aquele olfato, exagerada de paladar, exagerado de toque, pega, disputa. Está falando disso. Chega no final, vamos ver esse luz. Para o pessoal ver, essa luz é bonito, né? Mas se você olha instantânea, ele fica bonito. Mas se você olha 5 minutos, ele já é cansado. 5 cores, 7 cores, ele chega no final, ele virou um consumo. Para tirar a sua intenção de espírito. Notas também. Notas bonito, muito gostoso. Brisa, bambu está mexendo, passarinho está cantando. Na minha frente, então, tem muito aquele beija-flor. Até tem um passarinho esse tamanho, pequenininho, bonitinho. Quando ele está com fome, ele vem aqui.
Tá pedindo o quê? Pedindo aquele, chama-se aquele mel. Pedindo mel. Ele está cantando. Quando ouve esse barulho, que gostoso. Eu falei, tem que preparar rápido. A dona Ali falou que, olha, tá vendo? Aquele passarinho está chamando você. Aí tem que preparar aquele mel, aquele para beija-flor. Aquele passarinho também vem aqui. Isso significa, natureza tem barulho, tem aquele música, mas ele é adequada, yin e yang. Ele não é assim constante. Consuma o seu audição, consuma a sua visão, consuma o seu paladar. Então a gente tem que saber. Exemplo, o pessoal viu essas fotos, né? Quando tem um prato, está cheio de aqueles sabores de chocolate, o que você vai escolher? Eu acho que você vai perdida. Tudo gostoso, eu quero comer tudo, mas não pode, depois seu corpo vai ficar muito problema. Tem que escolher, mas se menos, mais simples, às vezes deixa a gente ficar mais concentrado. Então embaixo a pessoa também está vendo, né? Porque aquele velocidade às vezes prejudica outro e também faz inseguro para próprio. Tem que cuidar. Então antigamente tem aquele caçar, montar. Na verdade, essas coisas a gente tem que ir longe, proibido. Porque senão, quando chega no final de nossa vida, tudo essas imagens vai aparecer. Aquele paciente me conta isso, eu fico muito surpresa. Ele parece que pegou tudo, se acumulando aquela experiência de passado. Ele machucou tanto o animal, eu não sabe, não dá para contar tudo. Mas certeza, aquela imagem de cabeça de animal vira como fogo. Então tudo está chamado-se karma de anterior. A gente chega no último aquele período, essas imagens, tudo vai aparecer. Parece que um arquivo, uma chip, fica aparecendo todas as imagens para a gente. Tá? Então, por causa disso, a gente tem que cuidar. Então, treinamento. Hoje, essencial, a gente tem que saber. Tudo isso vazio, essencial, cria existência. Então, a gente não pode só importante aquele chama-se beneficiação. A gente tem que relembrar aquele função, utilidade é a vazio, essencial. Aquele vazio essencial é tal. É taiji, equilíbrio. Mas quando a gente tem que utilizar, tem que equilíbrio. Chama taiji. Tal é vazio essencial, taiji é equilíbrio. A gente tem que pegar essa essência de Lao Tzu. Você pode olhar a cor, pode ouvir música, pode experimentar todas as coisas gostosas, mas nunca esquece. A gente tem que cuidar daquela regra de Lao Tzu está falando. Aquele vazio essencial gera aquele equilíbrio de taiji. Equilíbrio. Não consumo exagerado. Assim, Lao Tzu está falando isso. A gente tem que entender. Entende. E depois, autorrealização. Muito bom. Obrigado a todos. Até a próxima vez. Obrigado.